Meus irmãos e irmãs, hoje nós começamos o tempo da Quaresma com essa celebração que já nos é conhecida, a quarta-feira de cinzas. E essa celebração é uma espécie de abertura. Por que eu estou dizendo uma espécie de abertura? Porque ela é muito típica da nossa igreja, do nosso rito romano. Nas igrejas orientais não tem a quarta-feira de cinzas. A Quaresma é aberta pelo primeiro domingo da Quaresma. Então a gente fica com duas aberturas, digamos assim, da Quaresma. É mais ou menos como se a gente estivesse entrando num prédio. Tem a guarita primeiro, a gente passa por ela, depois é que a gente vai entrar na porta do apartamento. Então a segunda porta. Então é uma anteporta para a porta do domingo que vem aí. E que a gente vai então abrir, né, a Quaresma definitivamente. Mas seja como for, ela já nos prepara, já dispõe o nosso espírito para esse tempo quaresmal, que é um tempo de preparação para a festa da Páscoa. Um caminho que se conclui com a Páscoa. Não adianta fazer a Quaresma se a gente não celebra a Páscoa, né? Isso acontece muito frequentemente, as pessoas fazerem a Quaresma fielmente, chega na Páscoa, fazem uma viagem para a praia, não sei aonde, para visitar não sei quem, etc. E aí a Quaresma perde todo o sentido, né? Porque ela nos dispõe para essa grande festa da igreja, que é a Páscoa da Ressurreição. Vocês entenderam a minha insinuação, né? Então, e o que é o espírito da Quaresma? O espírito é o batismo. Nós revisitamos na Quaresma a nossa condição batismal. Ser batizado é a coisa mais importante da vida cristã, porque é isso que me qualifica, e vocês, como filhos e filhas de Deus. Esse é o grande dom, a grande recompensa que o vosso Pai Celeste vai vos dar, né, quando vocês praticam essas coisas que Ele propõe em segredo. Hoje o Evangelho falou disso, né? Os que praticam mostrando para os outros já receberam a sua recompensa. Mas se vocês orarem em segredo, se vocês fizerem esmola em segredo, se vocês jejuarem em segredo, o vosso Pai que vê em segredo vos dará a recompensa. A recompensa é sermos filhos e filhas de Deus. E essa grande graça de ser filho e filha de Deus é a causa da nossa salvação, né? Então, a gente ouve um santo, como Santo Agostinho, falar coisas muito interessantes assim: alegra-me o que eu sou convosco, preocupa-me o que eu sou para vós. Convosco eu sou batizado, isso é causa da minha salvação. Para vós eu sou bispo, isso pode ser causa da minha perdição, se vocês não me obedecem. Ou seja, ele tem ciência de que o que salva ele não é o ser bispo, né? O que salva ele é o batismo, né? É a igualdade entre todos os irmãos e irmãs. E esse ser batizado é tão importante que até o diabo fica incomodado com isso. Nós vamos ver no próximo domingo. O diabo quer de todo jeito fazer Jesus negar a filiação divina dele. O ser filho, ser filha de Deus é muito importante para nós, é a nossa grande graça, né? Então o batismo é o núcleo da experiência da Quaresma, e o batismo nos tornou filhos e filhas de Deus, e nós vamos revisitar essa vocação filial, essa vocação batismal que todos nós recebemos. E aí a gente precisa se perguntar o que isso tem a ver com Jesus. É porque é daí que nasce a experiência mística, a experiência espiritual, né? A experiência da piedade cristã. Essas palavras são todas correlativas, né? Piedade, espiritualidade, fé, religião. Em grego é tudo uma palavra só, theosebeia. Theosebeia significa então isso, a mística, a espiritualidade. E o que é espiritualidade? É viver segundo o Espírito de Jesus de Nazaré, que nos foi dado no batismo. É isso. E viver como Ele significa, então,
agir como Ele, pensar como Ele, sentir como Ele, né? É muito bonito a gente abrir uma carta de São Paulo aos Filipenses e Paulo dizer assim para eles: tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Domingo passado a gente ouviu a leitura dizer, a segunda leitura: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Cristo é a nossa espiritualidade. A Quaresma vai nos colocar diante disso, dessa espiritualidade de Jesus, dessa fé de Jesus. Não se trata aqui da fé em Jesus. Precisamos ter também a fé em Jesus. Mas mais do que isso, a fé de Jesus, a espiritualidade dele. O jeito dele de se relacionar com Deus, com as pessoas, né, com o mundo. Né? Então, o jeito de ser consigo mesmo. Então, Jesus é o nosso modelo. E olhando para esse evangelho de hoje, a gente vai encontrar isso, né? Esse ser de Jesus, Filho de Deus, diante do Pai e nesse mundo. Então é muito bacana a gente ver que Ele nos propõe aquilo que Ele mesmo vive. Porque Ele está nos propondo hoje o jejum, a esmola e a oração. Jesus é aquele que jejua 40 dias no deserto. Ele é um judeu piedoso. E o judeu piedoso faz jejum. Interessante. Jesus é aquele que ora ao Pai, que busca Deus na oração continuamente. Jesus é aquele que pratica a solidariedade com os irmãos e irmãs, né? Ele faz o exercício da esmola. Eu vou explicitar isso para vocês como ele faz o exercício da esmola. Então, o que ele está nos propondo no Evangelho de hoje é aquilo mesmo que nós somos chamados a viver, aquilo mesmo que ele vive. Né? E indo para esses exercícios, né, da Quaresma, jejum, esmola e oração, a gente vai começar primeiro pela oração, porque dela decorre todas as outras coisas. A gente reza porque a gente entende que a nossa religião funciona a partir da relação com Deus. É essa relação que é capaz de nos moldar. É essa relação com Deus que é capaz de nos transformar. Decorre de como a gente se relaciona com Ele para a gente viver essa vida que o Evangelho nos propõe. Por isso a oração é tão importante. E aqui, a palavra relação, ela diz muito para a gente. Porque às vezes eu tenho a sensação, estou falando de mim também, tá, gente? Quando eu falar essas coisas aqui, vocês entendem, eu estou falando para ele também. Ele também precisa disso. Às vezes tenho a impressão que Deus fica mendigando um pouco a nossa companhia. Acho que a gente reza pouco. Ele fica como aquela pessoa que precisa de atenção e a gente não dá atenção. Né? A gente para tantas coisas na vida, dedica tempo para tanta coisa que a gente faz, né? Hoje os aparelhos celulares têm a contagem das horas que a gente fica diante da câmera. Né? Vocês já viram isso? É muito tempo que a gente dedica a um celular. A gente não encontra 5 minutinhos para rezar. Né? No fundo, isso tem a ver com a nossa dificuldade com a oração. Mas ela só pode ser rompida, essa dificuldade, se a gente tentar, se a gente avançar, se a gente insistir. Né? E é importante a gente fazer o que Jesus fazia. Ele saía, se retirava de madrugada sem ninguém perceber e ia rezar. Ele ia tomar uma decisão, ele rezava antes. Ele ia escolher os apóstolos, rezou antes. Ele fez não sei o que, mas não sei, rezou antes. Partiu o pão para a multidão, rezou antes. A gente faz um pouco isso. A gente vai viajar, aí, né? A gente reza antes da viagem. Vai tomar uma grande decisão, alguém vai fazer um vestibular, a gente reza, vamos rezar para ajudar. Tá certo, é isso mesmo. Mas a gente precisa dar um passo a mais, no sentido de tornar isso um hábito diário, uma coisa permanente na nossa vida, porque a nossa vida cristã nasce disso, da oração.
Então, é bom ouvir, por exemplo, um bispo do Brasil, chamado Dom Pedro Casaldárega, que militou muito tempo lá no Mato Grosso, pela causa indígena, pelo povo sem terra, assim, um bispo chamado de bispo progressista e tal, mas em se tratando de oração, ele dizia uma coisa muito legal. Ele falava assim: olha, eu fico muito feliz que quando vocês lavam o prato, vocês cantem cânticos, que quando vocês varrem o passeio, a casa, vocês rezem. Está muito bom, isso significa que vocês estão diante de Deus a vida toda, mas ainda não é oração. Oração é você parar tudo que você está fazendo e se botar diante de Deus. É isso. E aqui não é quantidade grande de tempo, né? É tempo qualificado. Então, que a gente possa arrumar os 5 minutinhos que seja como tempo qualificado diante de Deus. Reza um salmo. Abra a Bíblia no livro dos Salmos, reza um salmo. Né? Conversa com Deus, conta para Ele como foi esse dia. Está com vergonha? Faz no banheiro. Né? Tem gente que reza no banheiro, que é o único lugar que tem sossego. Né? A gente precisa romper os pudores que a gente tem para a gente alcançar a oração. Não sabe rezar? Vem para a comunidade. A gente reza no sábado, que o ofício é tão bacana. Tem a adoração ao Santíssimo, agora vai ser na sexta-feira. Né? Online nós oferecemos então aí o leitura orante na quarta-feira, às 20 horas, oração com a Bíblia. Então, procure. Né? Eu sei que tem muita coisa oferecida também que eu não recomendaria, mas enfim, o que a paróquia está oferecendo para vocês, eu acho que já é um bom caminho para a gente começar. Então, daí decorre a nossa vida. E a partir daí, a gente vai então agora olhar para o jejum. Jejuar é abster-se de alguma coisa. Abster-se significa a gente assumir uma postura diferente na vida do que a gente vê nesse mundo. O que a gente vê nesse mundo? Nesse mundo a gente vê as pessoas consumindo. Né? A lógica desse mundo é o consumo. A gente é tragado por essa mentalidade consumista e a gente é levado a comprar coisa que não precisa, a gente é levado a adquirir coisas que não fazem falta alguma. Né? A gente fala assim: nossa, que legal, estou precisando disso, traz para casa, enfia numa gaveta, usa uma ou 2 vezes e depois não usa mais. Né? Então, a igreja está propondo algo diferente para nós, o Evangelho. Né? Abster-se. Abster-se significa que, mais do que deixar de consumir, significa a gente exercitar interiormente a sua capacidade de dizer sim e de dizer não. Às vezes, nós somos levados assim pela onda. E aí o jejum vai dizer para a gente assim: olha, vamos treinar a abstinência. Antigamente o pessoal deixava de comer carne. Ainda hoje, muita gente deixa de comer carne. Pode ser. Outras pessoas, vejo muito frequente, fazendo: durante a quaresma não vou tomar bebida alcoólica. Tudo bem, pode ser uma boa forma de a gente exercitar o jejum. Algumas pessoas deixam de ver televisão, outras fazem outro tipo de abstinência. Isso é você que escolhe. Agora, todas elas têm que ajudar nesse exercício interior da sua liberdade cristã, da sua liberdade de filho e filha de Deus. É isso. Se a gente não exercita isso, não adianta deixar nem de comer carne, nem de ver televisão, nem de beber cerveja, não. Tem que ajudar nesse fortalecimento do espírito. E tem que significar um direcionamento para Deus também, e para os irmãos. Né? Então é bacana a gente ver um santo como Gregório de Nissa, no século IV, dizendo assim: não adianta muito deixar de comer carne se você não alimenta quem está com fome. Então o jejum não é só para fortalecer o nosso espírito, mas para nos abrir para essa relação com os irmãos e com Deus.
para nos dispor para essa relação. E é muito importante fazer jejum. Hoje o pessoal inventou o jejum intermitente para emagrecer, não é? Então nós já praticamos o jejum, é isso? Já. Não por motivos religiosos, né? No fundo a gente já pratica. Inventaram não. Fazer jejum para fazer exame de sangue. Todo mundo faz exame de sangue. A gente faz jejum, né? De 12 horas pelo menos, em alguns casos até mais, para fazer o exame de sangue. A gente não pode falar de jejum como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Não, é uma coisa da nossa prática, do dia a dia. Mas aqui eu estou falando de deixar de comer. Pode ser outra coisa. Eu acho que eu vou jejuar um pouquinho de celular. Eu estou exagerando ultimamente. Talvez seja esse o meu jejum. Não vou contar para vocês o que eu vou decidir, não, porque eu tenho que fazer em segredo, né? Então, eu estou pensando. Já tem 3 dias para resolver. Então vocês vão decidir isso. O que vocês querem se abster? Como é que você quer fortalecer o espírito para abrir seu coração para Deus e para os irmãos? É isso. A terceira prática é a prática da esmola. A gente podia chamar de prática da solidariedade, ou prática do amor ao próximo, ou prática da caridade, como vocês quiserem. Mas a palavra esmola, o Padre Reginaldo me ensinou, ela vem da palavra do verbo grego eleo, que a gente fala, quando a gente canta a missa em latim, a gente fala Kyrie eleison, né? De vez em quando a gente canta essa resposta aqui, né, Henrique? Kyrie eleison significa: ó Senhor, tende compaixão, ó Senhor, tende piedade de nós. Kyrie eleison significa isso. Enfim, tem umas outras questões, mas eu não vou entrar nesses meandros agora não. Então, eleo significa ter compaixão. Dessa palavra eleo, esse verbo, em italiano deu, por exemplo, elemosina. Elemosina é esmola. A nossa palavra em português. Esmola vem desse verbo eleo, em grego, que é ter compaixão do outro. Alguém está sofrendo diante de mim, do meu lado, né? Ou dentro da minha casa, e eu não sou indiferente a esse sofrimento. Eu estou junto com ela. Estou junto com a pessoa. Eu tenho compaixão dela. Né? E o ter compaixão significa tentar, pelo menos, ouvir o que o outro está sofrendo. Né? Às vezes a gente passa pelas pessoas que pedem esmola na rua, a gente nem dá atenção à pessoa. A gente trata de tirar logo para ficar livre depois. Não é isso não. É escutar um pouco, é dar bom dia, né? O que eu posso te ajudar? Hoje eu só tenho isso, né? Hoje eu não tenho nada. Fala isso quando você não tiver nada. Me desculpa, eu não tenho nada para te ajudar aqui. Né? Quantas pessoas já me agradeceram quando eu falei isso? Porque eu não tinha nada na carteira, a gente está com esse negócio de Pix agora, né? Tudo é Pix, tudo é cartão. E aí eu falo, estou sem nada aqui, você me desculpa, eu não posso te ajudar. Aí eu falo, não, está ótimo. Só de você ter aberto o vidro do carro e falado comigo, eu já fico muito feliz. Estão me entendendo? O que é a questão? A questão da esmola, olhando para Jesus, é muito interessante, porque a gente não encontra no Evangelho Jesus procurando moedinha para dar para alguém que é pobre. A gente não encontra no Evangelho Jesus chamando alguém para pagar um pedaço de pão para ele comer. Não. A esmola que Jesus faz no Evangelho é para levantar a pessoa que está no pó da humilhação. Jesus é aquele que se põe na frente da prostituta pecadora para que ela não seja apedrejada. A compaixão dele foi até aí. Ele se abaixou, ficou no nível dela e ficou escrevendo no chão. Ele estava lá do mesmo, nivelado com ela. Ele se nivelou com ela e perguntou para o resto: quem aí não tem pecado, atira a primeira pedra. Isso é uma esmola, isso é um gesto da compaixão, né? Eu tenho um amigo padre, a gente um dia foi num lugar para comer um churrasquinho, um espetinho, aqui na esquina da Getúlio, com o contorno. Chegou um morador de rua pedindo comida. Os garçons expulsando as pessoas, né? Falando, sai daqui, você está incomodando os clientes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E esse amigo meu levantou-se, chamou o morador de rua e falou, senta aqui. Pôs uma mesa para ele, fez ele se sentar,
chamou o garçom e falou: nós vamos pagar o que ele for consumir. Ele falou com ele: agora você pede para o garçom o que ele precisa, o que você quer comer. Aí o moço pediu: eu quero uma coca, eu quero um espetinho de carne e tal. É mais do que dar carne, é mais do que pagar, é dar a dignidade dessa pessoa sentar numa mesa e como uma pessoa, irmão, na mesma dignidade que eu tenho, que a gente tem, ele poder pedir na mesa, pedir o garçom para servir. Entenderam aqui? Eu aprendi o que é. Vocês estão me entendendo? É isso. Não é tirar as moedinhas de 5 que estão incomodando a bunda na carteira para dar para a pessoa jogando assim. Não, não é isso não. É outra coisa. Esmola é outra coisa. Então nós estamos diante da piedade de Jesus, da espiritualidade de Jesus. Não é a espiritualidade que a igreja inventou. É uma coisa que humaniza. Né? E o mais bonito disso tudo é que Jesus fala: não ostentem o que vocês estão fazendo. Façam em segredo. E o vosso Pai que está nos céus vai te recompensar. Quando você for rezar, faça em segredo. Entra para dentro do quarto. Quando você for jejuar, passa perfume, para que ninguém perceba. Quando você for dar esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo, não é para se exibir. A espiritualidade cristã, ela desaparece, ela se dilui no meio das pessoas, no meio do povo. Ela não se ostenta. Só Deus precisa ver isso, mais ninguém. E a liturgia nos educa para isso. Ela nos educa porque ela propõe para a gente os mesmos gestos. Ela propõe para a gente o levantar, todo mundo levanta. O sentar, todo mundo assenta. O caminhar até o altar, todo mundo caminha. Né? O erguer os braços na hora do Pai Nosso, todo mundo ergue e reza. A gente entra na dinâmica do corpo de Cristo, que é a igreja. Por essa razão e por outras também, mas aqui eu vou usar essa razão, para vocês entenderem, eu tenho pedido nas últimas missas: nós não distribuímos a comunhão na boca. Vocês, por favor, recebam a comunhão na mão. É assim que a nossa comunidade comunda. A gente não quer ninguém se destacando do corpo, se diferenciando do corpo. Não é isso o propósito. Não é a minha vontade que eu exerço aqui. É o ser como os outros. Essa é parte do corpo. O corpo age assim, eu vou agir assim também. Então ninguém aqui tem uma espiritualidade mais bonita, mais especial, mais santa do que ninguém. Não é isso. É o Pai que visita o íntimo de nós. Sabe que quando a gente entende o mistério da igreja, que é a comunidade, que é corpo de Cristo, essa comunidade, eu vou ficar muito feliz de viver a minha fé aqui do mesmo jeito que essa comunidade que eu faço parte vive. Entenderam? Então, é uma vida nova. E os exercícios quaresmais, a quaresma, existem para isso, para nos educar, para nos ajudar a viver essa espiritualidade de Jesus na nossa vida, essa piedade do Filho de Deus, a piedade dos filhos e filhas de Deus. Amém.